Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre essas duas fórmulas nas suas aplicações, onde gera um pouco de confusão aí na hora de sua aplicação. Nós temos aqui que potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Então, para nós isolarmos a nossa corrente elétrica, nós podemos dizer aí que corrente elétrica é igual a potência dividido pela tensão, tá? Então, do nosso lado aqui direito, nós podemos também isolar a nossa corrente elétrica e também dizer que corrente elétrica é igual a tensão dividido por resistência, tá? Através dessas duas fórmulas aí, nós podemos encontrar as correntes elétricas de determinados equipamentos ou eletroeletrônicos. Então vamos lá. Nós temos que ter cuidado quando nós vamos aplicar essas nossas fórmulas, porque se o equipamento ou o eletrodoméstico, ou que seja um eletroeletrônico, se esse seja aí qual for, se for um aparelho resistivo, chuveiro elétrico, por exemplo, uma lâmpada incandescente, se ele for resistivo, nós temos que utilizar a nossa fórmula que nós conhecemos aí como primeira lei de Ohms, porque nesse caso a nossa resistência ela será constante. Observem que aqui no caso de potência igual a U vezes I, nós temos aí que a nossa corrente elétrica ela é inversamente proporcional à nossa tensão. Se essa tensão elétrica diminuir, a nossa corrente elétrica irá aumentar, tá? Nesse caso aqui não. Se a nossa tensão aumentar, a nossa corrente elétrica irá aumentar proporcionalmente. Então, nesses casos, nós não podemos aí simplesmente dizer que se a tensão aumentar, a corrente elétrica irá diminuir. Nós vamos dar um exemplo de uma lâmpada de 100 watts, exemplo aqui de uma lâmpada com uma potência de 100 watts. Ligada numa tensão que nós chamamos de U igual a 220 volts. Então nós precisamos aqui encontrar a corrente elétrica e a resistência dessa lâmpada. Nesse caso, nós teremos aqui a corrente elétrica. Vamos encontrar essa corrente elétrica através aqui da fórmula de potência dividido por tensão. Então a nossa corrente será de 100 watts, que é a nossa potência, dividido pela tensão, que é de 220 volts. Logo, essa corrente elétrica será igual de 0,45 amperes, tá? Essa é a nossa corrente elétrica. E aí, para encontrar a nossa resistência elétrica, nós vamos trabalhar com essa fórmula. Então vamos isolar o R. A resistência será igual a tensão dividido aí pelo nosso I, que é a nossa corrente elétrica. Logo, a minha resistência será igual a tensão, que é de 220 volts, dividido pela corrente elétrica de 0,45 amperes. Logo, essa minha resistência será igual a 489 ohms. Essa é a minha resistência elétrica. Observem que nós aplicamos aí uma tensão, uma diferença de potencial de 220 volts e encontramos uma corrente de 0,45 amperes. Como nós temos a resistência dessa lâmpada e ela é uma resistência constante, se nós aplicarmos aí uma tensão diferente, nós não teremos aí uma corrente igual
Ou seja, se nós diminuirmos a nossa corrente, a nossa tensão elétrica, a nossa corrente elétrica irá também diminuir proporcionalmente. Vamos aí fazer aqui também um outro exemplo, uma tensão de 127 volts. Observe que a nossa tensão agora é de 127 volts. E para encontrar essa corrente elétrica, nós vamos aqui chamar que I é igual, vamos utilizar a fórmula aqui de U sobre R, que a nossa tensão agora é de 127, então 127 dividido por R, que é de 489, logo a minha corrente elétrica será, vamos fazer aqui na calculadora, 127 dividido por 489, 0,025, então vamos fechar aqui em 0,26 amperes. Vejam que a minha corrente elétrica também diminuiu pelo fato aí da minha tensão elétrica ter diminuído. Isso acontece justamente porque a minha resistência da lâmpada ela não muda. Ela sempre será uma resistência aí de 489 ohms. A resistência é constante, então a tensão é proporcional à corrente elétrica. Então, espero que vocês tenham entendido aí e tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Espero vocês no próximo vídeo.